A modelo Linda Evangelista está, como ela própria diz, brutalmente desfigurada na sequência de um procedimento. Dizem que a beleza custa, mas em Hollywood, por vezes, isso transforma-se numa verdadeira história de terror da vida real. Desde rostos que ficaram completamente congelados até lábios tão grandes que poderiam protagonizar o seu próprio filme a solo. Estas estrelas levaram o conceito de envelhecer com graciosidade um pouco longe demais. O que acontece realmente quando a busca incessante pela perfeição se transforma num desastre plástico absoluto? Apertem bem os cintos, porque vamos mergulhar de cabeça no mundo selvagem das cirurgias estéticas que correram terrivelmente mal, onde a fama, os filtros e os preenchimentos se cruzam com o arrependimento profundo, o drama intenso e, claro, uma quantidade industrial de botox. Número 1. Linda Evangelista, a supermodelo, destruída por um pesadelo de congelamento de gordura. Um dos rostos mais belos e icônicos do mundo foi arruinado por uma máquina de congelar gordura. E isto não é o slogan de um filme de terror e ficção científica manhoso. É a realidade chocante vivida por Linda Evangelista, a supermodelo, que outrora dominou todas as passereles, desde as de Paris até as de Milão. Nos anos 90, a Linda não era apenas bonita. Ela era a própria personificação da beleza. Ela disse a famosa frase: "Nós não acordamos por menos de $10.000 por dia." E ela dizia-o muito a sério. A sua estrutura óssea era tão perfeita que parecia capaz de cortar vidro. O seu olhar conseguia silenciar uma sala inteira. E o seu nome era sinônimo de perfeição absoluta. Até ao dia em que perseguir essa mesma perfeição se tornou a sua maior e mais trágica queda. Em 2015, a Linda experimentou o que parecia ser um tratamento milagroso, o CoolSculpting, um procedimento moderno de congelamento de gordura que prometia derreter aquela gordura teimosa. Mas em vez de a emagrecer e tonificar, o procedimento fê-la inchar de uma forma descontrolada e assustadora. O efeito secundário raro chamado hiperplasia adiposa paradoxal fez com que as áreas tratadas, o seu queixo, a linha do maxilar e as coxas, ficassem muito maiores, mais duras e completamente deformadas. Imaginem só o que é pagar milhares de dólares para congelar gordura e acabarem por ficar parecidos com alguém que foi insuflado com uma bomba de ar. Esse foi infelizmente o pesadelo da Linda tornado realidade. Outrora a deusa incontestada da Versace e da Chanel, ela retirou-se dos olhares públicos, escondendo-se atrás de lenços volumosos e óculos de sol escuros. Os tabloides especulavam loucamente: teria ela envelhecido mal? Teria decidido viver reclusa? Ninguém sabia que atrás de portas fechadas ela estava a travar uma batalha dolorosa, tanto a nível físico como profundamente emocional. As várias cirurgias corretivas falharam redondamente e os espelhos tornaram-se os seus piores inimigos. Em 2021, a Linda quebrou finalmente o silêncio, com uma confissão de partir o coração. "Estou brutalmente desfigurada", admitiu ela. Não foi apenas uma confissão sobre beleza, foi uma verdadeira revolução. A mulher que outrora definiu os padrões impossíveis da moda tinha se tornado, na sua crítica, mais poderosa e vocal. Ao falar abertamente, ela expôs o lado negro da indústria da beleza, que vale milhares de milhões, e os riscos reais que nenhuma revista de luxo alguma vez imprime nas suas páginas brilhantes. Hoje, a Linda Evangelista permanece não como um ícone caído, mas como uma guerreira da verdade, lembrando-nos que até as supermodelos podem ficar com cicatrizes causadas pela busca incessante da perfeição, e que por vezes a coisa mais corajosa que uma mulher pode fazer é simplesmente voltar a dar um passo em direção à luz. Número 2. Melanie Griffith, a boneca de Hollywood que derreteu sob os holofotes impiedosos da fama. Lá atrás, nos anos 90, a Melanie Griffith era a namoradinha suprema de Hollywood, radiante e sedutora.
e com um glamour que parecia não exigir qualquer esforço. O seu sorriso conseguia vender bilhetes de cinema, o seu charme roubava cenas inteiras, e a sua beleza parecia intemporal. Mas em Tinseltown, o intemporal muitas vezes vem acompanhado de uma agulha. A pressão esmagadora para se manter perfeita sussurrava mais alto do que os aplausos, e a Melanie decidiu combater o avanço da idade de frente com botox, preenchimentos e apenas alguns retoques aqui e ali. Depois, chegou o ponto de viragem, o suspiro de choque coletivo de Hollywood. Os fãs começaram a notar a mudança drástica. Aquele rosto que outrora brilhava com tanta emoção, de repente, parecia congelado, brilhante e quase ceroso, como se fosse de cera. Os críticos diziam que ela tinha ido longe demais. Os tabloides chamavam-lhe uma tragédia. A própria Melanie confessou mais tarde: "Eu não percebi o quão mal estava, até as pessoas dizerem: 'Oh, meu Deus, o que é que tu fizeste?'" Esse foi o brutal despertar para a realidade. O momento exato em que o sonho dourado de Hollywood se transformou num pesadelo de laboratório de estética. Para seu mérito, a Melanie não se escondeu. Ela enfrentou a situação com humor, procurou ajuda especializada para reverter os danos e assumiu a sua história com dignidade. Hoje ela é a prova viva de que, mesmo que não consigamos voltar atrás no tempo, ainda podemos rir dos nossos erros, das rugas, dos preenchimentos e de tudo o resto. Número 3, Donatella Versace, a rainha da moda, que se fundiu na sua própria obra-prima. A primeira vez que Donatella Versace pisou a passadeira vermelha, parecendo uma estátua de cera viva à internet, quase foi abaixo com o choque. As pessoas não sabiam se deviam aplaudir a ousadia ou ligar para o Madame Tussauds para verificar se uma das suas figuras tinha escapado. Outrora o epítome do luxo italiano, a Donatella, com o seu cabelo platinado de marca registrada, bronzeado intenso e olhar sedutor, tornou-se manchete pelas razões erradas. A designer que se desenhou a si mesma. Após a morte trágica de Gianni Versace, a Donatella assumiu o comando do império e durante anos manteve-o deslumbrante. Mas a perfeição na moda rapidamente se alastrou para o seu próprio reflexo no espelho. O que começou como um ajuste subtil, um pequeno lifting aqui, um toque de botox ali, transformou-se numa bola de neve de transformação total e irreversível. A rainha da alta costura tornou-se lentamente na sua própria tela de pintura. Pele esticada, lábios avolumados, olhos repuxados e um brilho tão liso que poderia ofuscar as luzes de uma passerelle da Versace. No entanto, através da tempestade de memes, críticas cruéis e piadas sobre bonecas de plástico, a Donatella nunca pestanejou. Talvez até literalmente, quem sabe. Em vez disso, ela assumiu a postura com estilo, apropriando-se de cada centímetro da sua evolução. "Eu não estou aqui para parecer natural", gritava o seu visual inconfundível. "Estou aqui à procura da Sachi." E muito honestamente, posso dizer que a missão foi cumprida com enorme distinção. Num mundo que vive completamente aterrorizado com o envelhecimento, ela transformou a perfeição artificial numa verdadeira forma de arte, sem pedir desculpa, inesquecível e absolutamente icônica. Número 4, Kenny Rogers. A lenda da música country, que num piscar de olhos acabou por apagar a sua própria masculinidade. Quando Kenny Rogers subiu ao palco com os olhos tão esticados que pareciam permanentemente surpreendidos, os fãs engoliram em seco e o choque ouviu-se mais alto do que em qualquer um dos seus concertos. A lenda de barba prateada que outrora cantava "You got to know when to hold them" claramente não soube quando devia parar com as injeções de Botox. O homem que definiu o charme rústico e o carisma fumarento do Sul trocou a sua postura relaxada de cowboy por um lifting facial brilhante e esticado ao estilo artificial de Hollywood. E de repente, parecia mesmo que o jogador tinha perdido a aposta mais importante da sua vida. No final dos anos 90, sob as luzes ofuscantes da fama, o Kenny decidiu declarar guerra ao próprio tempo. Um pequeno ajuste aqui, um esticão ali. O que poderia correr mal?
Absolutamente tudo. A cirurgia deixou-lhe os olhos demasiado levantados, as sobrancelhas arqueadas até ao teto, e o seu rosto outrora marcado pela vida assustadoramente liso e artificial. Desapareceu a garra, o calor humano, a alma. Os fãs não choravam a morte do homem, mas sim a perda do seu rosto original. Aquela expressão inconfundível. Aquele olhar que outrora contava histórias profundas de desgostos de amor e uísque sob as luzes de neon. Para ser justo, o Kenny admitiu mais tarde que não foi a sua melhor decisão, brincando que tinha saudades dos seus velhos olhos caídos. Mas, por trás do humor, escondia-se um enorme arrependimento. O ícone do country, que cantava sobre saber quando desistir e largar as cartas, aprendeu essa lição da forma mais dura possível debaixo do bisturi de um cirurgião plástico. Ainda assim, com ou sem lifting facial, a sua voz permaneceu dourada, e o seu charme intemporal manteve-se intacto. E embora o seu reflexo possa ter mudado, o Kenny Rogers continuou a ser o que sempre foi, uma lenda que apostou forte até com a própria cara. Número 5. Brigitte Nielsen, a deusa amazona que lutou contra o tempo e perdeu a batalha para o seu próprio rosto. No momento em que a Brigitte Nielsen apareceu na televisão, aparecer mais uma versão gerada por computador do que a bomba feroz do filme Rocky IV, os queixos caíram de espanto por toda a Hollywood. A guerreira loira de 1,85 m, que outrora roubava as atenções com o seu poder bruto e beleza, transformou-se numa lição viva sobre o que acontece quando o bisturi se torna o teu estilista pessoal. As suas maçãs do rosto esculpidas estavam agora lisas como mármore polido. Os seus olhos ardentes puxados e mais esticados do que a pele de um tambor. A Brigitte não tinha apenas envelhecido, ela tinha se editado a si mesma. Aos 44 anos, convidou as câmaras para acompanhar a sua maratona total de transformação estética. Liftings faciais, botox, preenchimento labial, cirurgias às pálpebras e tudo mais que possam imaginar. O resultado foi, no mínimo, extremamente intenso. A sua pele parecia ter sido selada a vácuo, e as suas feições estavam esticadas até atingirem uma perfeição quase de desenho animado. A mulher que outrora lutou ferozmente pelo coração do Sylvester Stallone parecia agora estar num combate de luta livre contra o seu próprio reflexo no espelho. Contudo, a Brigitte insistia que estava feliz exibindo aquele sorriso cirurgicamente renovado e declarando que a beleza era uma escolha sua, independentemente do que os críticos dissessem. Ainda assim, os fãs não conseguiam deixar de se perguntar: será que a obsessão de Hollywood pela juventude eterna a levou longe demais? Ou será que esta era a sua versão de empoderamento escrita em silicone e pontos de sutura? De qualquer forma, a história dela prova uma coisa. Na luta impiedosa contra o tempo, ninguém sai sem rugas ou cicatrizes. Então, o que acham? Uma reinvenção ousada ou beleza levada ao extremo? Cliquem no botão de subscrever e digam-nos a vossa opinião antes que a próxima transformação nos deixe a todos de boca aberta. Número 6. Joan Van Ark, a rainha das telenovelas que derreteu sob o sol impiedoso de Hollywood. Quando a Joan Van Ark entrou na festa do 40º aniversário de Knots Landing, aparecer uma estátua de cera deixada demasiado perto de um aquecedor, a internet não sabia se havia de aplaudir, chorar ou chamar um escultor de urgência. A estrela outrora radiante das séries Dallas e Knots Landing, a mulher que definiu a elegância e o drama televisivo nos anos 80, tinha se tornado praticamente irreconhecível para o público. Os fãs piscaram os olhos 2 vezes, sussurraram: "É mesmo ela!" E, de repente, perceberam que perseguir a juventude eterna pode transformar até a realeza de Hollywood num conto de advertência assustador. Começou de forma bastante inocente, com uma pequena operação ao nariz no início dos anos 90. Mas um ajuste levou a outro. Cirurgia às pálpebras, liftings, faciais, botox,
peelings químicos, até que o seu rosto, outrora suave e radiante, ficou esticado e pálido com os olhos encovados e tensos. A rainha das lágrimas do horário nobre trocou a emoção genuína pela rigidez da pele. Ela não parecia mais jovem, parecia apenas diferente. Chegados aos anos 2000, os críticos já lhe chamavam o rótulo de aviso vivo de Hollywood. E até as câmaras pareciam sentir falta do brilho natural que ela carregava sem esforço no passado. A Joan nunca confirmou nem negou as suas cirurgias, mantendo a postura altiva, mesmo enquanto as manchetes gritavam. Ainda assim, o seu reflexo contava a história melhor do que qualquer declaração alguma vez poderia. Numa cidade que venera a juventude acima de tudo, a Joan van Ark tornou-se a lembrança cruel que ninguém pediu. Podes tentar fugir da idade o quanto quiseres, mas só consegues correr até o espelho te apanhar. Número 7. Lisa Rinna, a mulher que transformou uma má decisão nos lábios numa lenda de Hollywood. No momento em que a Lisa Rinna sorri, já sabemos qual é a piada. Aqueles lábios chegam 5 segundos antes dela entrar na sala. Mas, muito antes de se tornarem ícones da cultura pop, foram o resultado de uma decisão arriscada que a perseguiria durante décadas. Nos seus 20 anos, no auge da sua beleza, a estrela da novela Days of Our Lives escolheu enchimentos labiais de silicone permanente, pensando que estava apenas a melhorar a perfeição. Em vez disso, acabou por criar acidentalmente um dos contos de advertência mais reconhecíveis de toda Hollywood. No início, os lábios eram ousados, sensuais e inesquecíveis. Depois, o tempo fez aquilo que o tempo faz sempre implacavelmente. O silicone endureceu, deslocou-se de forma preocupante e deixou a boca dela desnivelada e completamente distorcida. Durante mais de 25 anos, a Lisa Rinna viveu com estas consequências severas, sorrindo em programas de televisão passadeiras vermelhas e aguentando piadas intermináveis sobre o seu rosto. Seguiram-se o botox, os vários preenchimentos e os implantes mamários, com os críticos a afirmarem que ela tinha ultrapassado a linha entre o glamouroso e o exagerado. O clímax aconteceu quando a Rinna finalmente admitiu toda a verdade. Alguns preenchimentos foram um erro tremendo, e ela teve mesmo de dissolver partes deles. No entanto, eis a reviravolta inesperada nesta história. A Lisa Rinna recusa-se terminantemente a fazer-se de vítima. Ela assume tudo, brinca com a situação, e até construiu uma marca inteira à volta daqueles lábios infames. Numa cidade que vive aterrorizada com falhas, a Rinna transformou as suas em fama pura. Amem-na ou riam-se dela. Uma coisa é clara, ela não deixou que o arrependimento estético a calasse. Ela fez disso a sua afirmação mais ruidosa e poderosa. Número 8. Goldie Hawn, a rapariga solarenga da América que enfrentou o lado sombrio da juventude eterna. Na noite em que a Goldie Hawn entrou nos Oscars com um ar mais surpreendido do que entusiasmado, Hollywood parou e congelou coletivamente perante o choque. A mulher outrora famosa pela sua gargalhada contagiante, olhos brilhantes e charme despreocupado, apareceu de repente rígida, inchada e quase irreconhecível. Os fãs não perguntavam com quem ela estava. Eles perguntavam sim o que lhe tinha acontecido. A eterna menina de ouro da América tinha tropeçado no território sombrio da correção estética excessiva. Durante décadas, a Goldie foi a própria definição de beleza natural, simples, brincalhona, e com um espírito sem idade. Mas, à medida que os anos passavam e os holofotes recusavam apagar-se, alegados retoques subtis começaram a surgir. Um pouco de botox aqui, preenchimentos ali, e talvez um lifting facial demasiado zeloso à volta da linha do maxilar e dos olhos. O resultado foi um rosto que lutava visivelmente para acompanhar a alegria que ela ainda irradiava no seu interior. Os seus olhos, outrora expressivos, pareciam permanentemente arregalados, o sorriso estava mais tenso e as feições estranhamente remodeladas.
Os especialistas especularam sobre cirurgia às pálpebras e preenchimentos dérmicos, mas a Gold nunca alimentou o drama nem deu troco. Em vez disso, ela continuou a rir, continuou a falar abertamente sobre o envelhecimento e lembrou às mulheres que não deviam temer envelhecer, mesmo que o seu próprio reflexo gerasse debate. Ironicamente, a estrela que nos ensinou a não levar a vida demasiado a sério tornou-se um lembrete vivo de que perseguir a juventude com demasiada força pode roubar o próprio calor pelo qual as pessoas se apaixonaram. Ainda assim, a Goldie Hawn continua a ser exatamente isso, a Goldie alegre e destemida, e a prova de que mesmo quando o rosto muda, o verdadeiro poder de uma estrela nunca se apaga. Número 9, Mickey Rourke, o eterno bad boy, que abriu caminho à murraça para fora da perfeição. No momento em que o Mickey Rourke voltou a entrar em Hollywood com um aspecto inchado, brilhante e quase irreconhecível, o público não pestanejou. Eles ficaram a olhar fixamente. Este era outrora o rebelde perigosamente bonito do filme 9 Semanas e Meia. Um homem cujo rosto robusto definia a masculinidade em estado bruto. Agora o seu reflexo parecia o rescaldo de uma luta violenta que nunca tinha realmente acabado. E, de certa forma, não tinha mesmo. No início da década de 1990, o Rourke afastou-se da representação para o boxe profissional, trocando os cenários de cinema por murros reais. O ringue foi impiedoso. Narizes partidos, maçãs do rosto estilhaçadas e lesões repetidas forçaram-no a submeter-se a múltiplas cirurgias reconstrutivas dolorosas. Mas o verdadeiro dano veio mais tarde. O Mickey admitiu abertamente que escolheu o cirurgião errado. O que era suposto reparar o seu rosto acabou por remodelá-lo lentamente até ficar irreconhecível. Juntem a isto botox, preenchimentos e retoques estéticos, e o galã de Hollywood tornou-se uma manchete de aviso. Contudo, aqui está a reviravolta. A alma de um artista não pode ser alterada cirurgicamente. O seu regresso triunfal no filme O Wrestler atordoou os críticos e provou que o seu talento ainda estava afiado como uma navalha. A fama não o destruiu, mas deixou-lhe cicatrizes profundas. Num mundo obcecado por rostos em detrimento do talento genuíno, quanto é que arriscariam para se manterem relevantes? Subscrevam e fiquem conosco, porque a próxima história pode mudar para sempre a forma como veem a beleza. Número 10. Suzanne Somers, a namoradinha da televisão que esticou a juventude um pouco longe demais. No momento em que a Suzanne Somers apareceu com uma linha de maxilar mais esticada que um tambor e um sorriso que mal se movia, os fãs tiveram de olhar duas vezes. Esta era a Chris Snow, a loira vivaz e adorável da série Three's Company. Uma mulher outrora conhecida pelo seu brilho natural e charme de rapariga do lado. Mas Hollywood tem uma regra cruel: mantém-te jovem ou desaparece. E a Suzanne, bem, ela escolheu combater o envelhecimento, de frente com ciência, suplementos e um cirurgião sempre na marcação rápida. De início, as pessoas pensavam que o seu aspecto jovem vinha das hormonas de uma vida saudável e das suas famosas rotinas de bem-estar. Mas depois, a verdade veio lentamente à tona e chocou toda a gente. O botox congelou-lhe a testa, os preenchimentos remodelaram os seus lábios e as cirurgias faciais puxaram-lhe a pele de tal forma que as expressões lutavam para acompanhar o rosto. O nariz parecia mais largo, os olhos menos expressivos e o calor que o público adorava parecia preso atrás de uma perfeição cosmética artificial. Aquele foi o ponto de viragem decisivo quando o anti-envelhecimento cruzou a fronteira para a correção excessiva. A Suzanne admitiu mais tarde ter alguns arrependimentos, mas nunca pediu totalmente desculpa pelas suas escolhas. Em vez disso, defendeu-as como parte da sua filosofia pessoal, assumindo o controle do envelhecimento nos seus próprios termos. Ironicamente, a mulher que pregava a saúde natural tornou-se um dos exemplos mais falados de excesso cosmético em Hollywood. Ainda assim,
A Suzanne Somers recusou-se a desaparecer em silêncio. Continuou a escrever, a falar e a inspirar os fãs a viverem com ousadia. A história dela prova uma coisa importante na batalha contra o tempo: nem mesmo o otimismo consegue sempre salvar o rosto, mas pode certamente salvar o espírito. Hollywood ensina-nos uma lição brutal e inevitável. Podemos fazer uma pausa num filme, mas não conseguimos fazer uma pausa no tempo. Desde expressões faciais que ficaram completamente congeladas, até confissões dramáticas repletas de arrependimento, estas estrelas decidiram apostar tudo na lotaria da beleza e acabaram por pagar um preço demasiado alto por essa vaidade. Então, digam-nos cá com toda a sinceridade, será que valeu mesmo a pena correr esse risco? Deixem o vosso gosto, subscrevam agora e fiquem muito atentos desse lado, porque a próxima verdade brutal que vamos revelar promete bater ainda com muito mais força e deixar toda a gente em choque.